bastante importante. Tá? Então, tem a definição aqui, né? Dado um conjunto X, dizemos que um ponto Azinho, né? De números reais, tá? Esse ponto é um número real, mas não somente está dentro de X, tá? Ou fora de X, pode estar em qualquer lugar, tá? Quer dizer, basicamente, esse ponto de acumulação está encostado a X, tá? Então, A é ponto de acumulação de X, se toda a vizinhança de A possui pontos de X diferente de A. Então, a definição parece muito com ponto aderente. Por que ponto aderente? É, mas a ideia aqui é que essa sequência não pode ser a sequência constante A, né? Então, tem que ser, esses xns tem que ser diferente de A. Em outras palavras, né, você me dá um epsilon positivo, então, nessa vizinhança, tá? Essa vizinhança A menos epsilon, A mais epsilon, interceptado com x menos A, é não vazio. X menos A é conjunto de todos os pontos de X, que é diferente de A. Então, é daqui que vai sair a sua sequência xn, tá? Então, essa sequência xn vai ter que estar dentro da vizinhança. Portanto, essa intersecção é não vazia. Uma outra maneira de É, dizer a mesma coisa, alguém falou aqui? Pode falar. é, qual que é a diferença? Eu acho que o seu microfone cortou um pouco na hora que você estava comentando. A Assim, diferença mesmo entre pontos de acumulação e ponto aderente, né? certo. Só um segundinho. O ponto de acumulação é limite de uma sequência de pontos de. Deixa eu falar assim, primeiro, ponto de aderência. A gente viu que o ponto A é ponto de aderência se for limite de uma sequência de pontos do conjunto, tá certo? Então, essa era a ideia principal. Só que essa sequência pode ser constante, igual ao ponto, tá? Então, eu tenho aqui um conjunto, tá? Você pega um ponto aqui, encostado ao conjunto, e tem uma sequência indo para esse ponto, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto aderente, tá? Mas se você tiver um conjunto que tem um número 1 sozinho, por exemplo, esse ponto 1 também é ponto aderente. Por quê? Porque a sequência constante 1, 1, 1, 1 converge para 1, tá certo? E o ponto de acumulação, ele dá a impressão de muitos pontos aglomerados, né, sabe? Acumulados em cima de um espaço. Então, se você olhar para essa primeira situação, eu vou achar que essa primeira situação pode ser ponto de acumulação, porque tem uma sequência de pontos indo para cá, tá? E aqui não deveria ser acumulação, que ninguém se acumula aqui. Por quê? Porque aqui você, quando pegar uma vizinhança do ponto 1, você não encontra outro ponto do conjunto que não seja 1, tá? Então, ponto de acumulação é ser limite de uma sequência de pontos diferentes de A, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui. Outra maneira de falar assim, dizemos que A é da definição acima, né? A é ponto de acumulação se somente se A é ponto aderente de X menos Azinho, tá? Quer dizer, você quer que uma sequência convirja para A, mas essa sequência não pode ser pontos iguais a A, tá certo? Porque se for igual a A, como esse exemplo aqui, por exemplo, x igual, vou pegar um outro exemplo, x igual a 2 e 5.
os números 2 e o número 5 não são pontos de acumulação, mas são pontos de aderência. Por que são pontos de aderência? 2 é ponto aderente porque a sequência 2, 2, 2, 2, 2 e assim por diante converge para 2, tá? Mas veja, essa sequência que converge para 2 são iguais a 2, tá? Todos os elementos são iguais a 2. Agora, então, por isso que ele não pode ser um ponto de acumulação, porque ponto de acumulação, qualquer vizinhança em torno de 2 tem que ter pontos de elemento, pontos do conjunto diferente de 2. Aqui você pega uma vizinhança com raio pequeno aqui, em torno de 2, você só vai encontrar 2, você não encontra um outro ponto do conjunto diferente de 2. Tá legal, hein? Então, a ideia de ponto de aderência é que o ponto está grudado no conjunto. A ideia de ponto de acumulação é que esse ponto é um ponto onde tem assim um monte de pontos do conjunto, tá? Não está só encostado, grudado, tá legal? Então, o teorema assim chave, né, era esse teorema 6 que a gente provou na aula passada. Então, são equivalentes. Se você tem um ponto e um conjunto, são equivalentes dizer que o ponto A é ponto de acumulação. Então, dizer que A é ponto de acumulação é dizer que A é limite de uma sequência de x menos A. Quer dizer, essa sequência que converge para A, ela tem termos diferentes de A, tá? Olha, dizer isso aqui equivale a dizer que toda a vizinhança do ponto A contém infinitos pontos de x. Essa é a ideia de acumular, né? Você pega uma vizinhança pequenininha do ponto A, e aí você olha e vê, nossa, tem infinitos elementos de x. Claro, porque esse ponto é um ponto de acumulação, tá? Em torno dele está assim, né? Tem uma aglomeração de pontos de x, tá? E esses três são equivalentes. Dizer uma delas significa dizer qualquer outra, tá? São propriedades equivalentes. Então, a gente demonstrou que A implica B, B implica C e C implica A. Portanto, todos eles, né, um implica o outro. Aí, com essa ideia de ponto de acumulação, a gente enunciou e demonstrou o teorema de Bolzano-Weierstrass para conjuntos. A gente tinha demonstrado o teorema de Bolzano para sequências, né? Toda sequência limitada possui uma subconvergente. Esse negócio de convergente é a palavra-chave aqui. Então, em termos de conjunto, aí fica assim: todo conjunto infinito e limitado possui ponto de acumulação. Qual é a ideia intuitiva? Intuitiva é que é limitado. Num espaço limitado, se você quiser colocar infinitos pontos, esses infinitos pontos não vão ter o direito, né, de, de solicitar distanciamento. Ó, fique longe de mim. Não dá. Se você botar infinitos pontos dentro de um espaço limitado, esses pontos vão ter que se acumular em alguém, tá? Vai ter que se aglomerar em algum lugar fixo aí. Então, possui um ponto de acumulação, é onde vai acumular. Tá legal essa ideia de acumular, tá? Então, tá. A gente provou isso dizendo assim, se o conjunto é infinito, ele tem um subconjunto enumerável, tá aqui. 2. Sendo limitado, esse subconjunto enumerável é limitado também. Aí você olha para essa enumeração e fala, olha, essa enumeração é uma sequência x1, x2, x3, e é uma sequência limitada. Tá? Então, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass para sequências, essa enumeração possui uma subsequência que converge, tá? Digamos, xn, k converge para A.
E aí, nós vamos ver que esse A é ponto de acumulação. Por quê? Porque existe uma sequência XNK convergindo para A. Além disso, como nessa sequência todos os pontos são diferentes, né, um do outro, porque essa sequência foi tirado da enumeração de um conjunto, portanto, não há repetição de termos aqui, x1, x2, x3. Então, é uma sequência de termos 2 a 2 distinto indo para A. Então, qualquer vizinhança de A tem elementos, tem assim, vários elementos xk, tá, diferentes de A. E aí nós provamos então que A é ponto de acumulação. Tá? Então, esse é o famoso teorema de Bolzano para conjuntos. Todo conjunto infinito e limitado tem que ter um ponto de acumulação. Tá legal? Então, deixa eu ver se eu falei mais alguma coisa, mais alguma coisa importante. Tá, não tem. Ok. A aula passada também falei sobre leis de De Morgan. Depois nós provamos que um conjunto é aberto se o seu complementar é fechado e vice-versa. Se um conjunto é fechado se o seu complementar é aberto. E depois provamos que união finita de fechados é fechado. União finita de fechados é fechado. Do outro lado, se você for falar de intersecção, então pode ser qualquer. Intersecção qualquer de fechados é também fechado. E para isso a gente usa a lei de Morgan, né, e passa o problema para conjuntos abertos, e o conjuntos abertos a gente tinha provado numa aula anterior ainda. Legal, se vocês têm alguma dúvida sobre esse tipo de conceito, tá legal, gente. Então, agora eu vou falar um conceito bastante importante, tá? Professor, Opa, pode falar. desculpa, é só. Parece ser bobo, né? Deixa eu perguntar para o senhor. Ponto de Sim, por acumulação, favor. ele necessariamente pertence a conjunto, é isso? Fernando, eu não escutei a pergunta, ficou mudo um instante. Tá bom. Com relação ao ponto de acumulação, ele necessariamente pertence ao conjunto? Não pertence. Tanto é que a Essa é a gente dúvida. diz. Vou dar um exemplo. O conjunto, eu vou escrever aqui, tá? Conjunto X como sendo o conjunto dos pontos 1 sobre N, tá? Tal que N é natural. Então, esse conjunto é da seguinte forma: tem 1, é meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, depois 1 bilionésimo e assim por diante. Você percebe que essa sequência, se você olhar os elementos desse conjunto como uma sequência, esses 1 sobre n está indo para zero, concorda? Tá, né? Está indo para zero, 1 sobre n. Então, o zero é ponto de acumulação desse conjunto X. Por quê? Porque qualquer vizinhança do zero tem pontos do tipo 1 sobre n dentro da vizinhança. E 1 sobre n nunca é nulo, né? Nunca é zero. Tá? Então, qualquer vizinhança de zero contém pontos do conjunto diferentes do zero. E zero não pertence ao conjunto. Tá? Zero não pertence ao conjunto. Outro exemplo. Todo intervalo, qualquer ponto dentro de um intervalo tem que ser ponto de acumulação. Tá? Então, num intervalo fechado, por exemplo, todos os pontos do intervalo são pontos de acumulação.
No intervalo aberto também é verdade. Todos os pontos do intervalo aberto são pontos de acumulação. Tá? Só que no intervalo aberto, os dois extremidades também são pontos de acumulação e não estão dentro do conjunto. Não sei se Entendi. esse exemplo ajudou ou não. Tá. Ajudou sim, as duas unidades. Bom, gente, então agora eu vou falar sobre. Hoje eu vou falar de conexos e compactos, tá? E aí a gente termina a sessão de topologia. E na aula que vem a gente faz exercício ou talvez a gente já começa a falar um pouquinho sobre limites de funções. Bom, o que é um conjunto conexo, né? Então, antes de eu fazer toda a definição, então, olha, eu deixei bem aqui com várias salvaguardas, tá? Ó, geometricamente falando, de forma intuitiva, tá? Assim, bem a grosso modo, qual é a ideia de um conjunto conexo? O conjunto conexo, ele é formado por uma única parte, tá? É um pedaço só. Então, esses são conjuntos conexos. Por exemplo, o intervalo AB é conexo, porque é um intervalinho, tá? É um pedaço só. Mas esse conjunto X, que é a união de dois intervalos, ó, 0, 1 unido com 2, 3. Então, ele tem dois pedaços e um vazio no meio, concorda? Então, esse tipo de conjunto, ele não é conexo, tá? Então, ser conexo, em termos de matemática, em termos de teoria dos conjuntos, de topologia, significa que esse conjunto é feito, entre aspas, né, de um pedaço só, tá certo? Essa é a ideia intuitiva, geométrica, bem grosseira. Agora tem a definição fina, né, matemática, tá certo? Então, vamos lá. A definição matemática, formal, correta, é assim. Primeiro eu vou precisar da ideia de cisão. Cisão é cortar uma coisa em dois pedaços, tá? Então, uma cisão de um conjunto X é uma decomposição da forma X igual à união B, tá? Mas essa decomposição, ela não pode ser de qualquer jeito, ela tem que ser, assim, essencial, tá? E ser essencial significa que o conjunto A intersectado com o fecho do conjunto B tem que ser vazio. E o fecho do conjunto A interceptado com B também tem que ser vazio, tá? Então, essas duas coisas de dar o que é uma cisão, tá? Por exemplo, a cisão mais fácil, mais imediata é a cisão trivial. Trivial porque está na cara, assim, né? É dizer que todo conjunto X é o X unido com o vazio. Porque como o vazio é vazio, como o vazio unido com qualquer outro conjunto dá exatamente o outro conjunto, né? Então isso aqui é uma cisão matemática, né? Uma cisão de conjuntos, porém é trivial, você não tem nem que pensar, né? Vamos checar, olha, agora eu vou pegar o fecho, tá? Vou pegar o fecho do conjunto vazio. Gente, o fecho do conjunto vazio continua vazio, tá? Então, o fecho conjunto vazio é vazio e, portanto, aqui está correto, tá? Essa primeira parte aqui, deixa eu pegar um azul aqui. A interceptado com o fecho de B é vazio, tá? Então, agora eu vou pegar o fecho de X. Pegar o fecho de X, interceptar com o conjunto vazio, né? Então vai dar vazio também. Então aqui também está satisfeito. Tá legal? Isso aqui chama-se decomposição trivial. Decompor o conjunto em o próprio conjunto unido com vazio. Ou seja, não serve para nada, tá? Mas é um exemplo. Agora eu posso definir o que é um conjunto conexo, tá? Então, um conjunto conexo
dizemos que um conjunto X é conexo se esse conjunto só admite cisão trivial, tá? Ou seja, um conjunto é conexo se você não consegue escrever esse conjunto como A união B, satisfazendo essa propriedade. A interseção com o fecho de B é vazio e o fecho de A interceptado com B é vazio. Tá? Gente, esses conceitos não são triviais, tá? Porque a definição de cisão aqui, ela tem 3 coisas para você checar, sabe? Então, o seu cérebro tem que estar bem acostumado em entender o que significa cada coisa, tá? Então, em outras palavras, cisão significa eu conseguir pegar um conjunto e dividir em duas partes. Aqui, ó, A união com B. Primeira coisa, nenhum ponto de A pode estar no fecho de B, tá? Que é o que está escrito aqui. Ponto de A não pode estar no fecho de B. E depois, a segunda parte diz, os pontos de B não podem estar no fecho de A, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguns exemplos, então. Legal, tá vendo, ó? Pega o conjunto X como sendo os reais menos o zero. Então, tá aqui os números reais. Aí eu cheguei e pá, tirei o zero aqui, tá? Isso aqui é o número zero. Então, desse lado direito, tem os R's, né, os números estritamente positivos. E do lado esquerdo, tem os números estritamente negativos. Tá? Aí você percebe, então, que esse conjunto é R+, união R-. E isso é uma cisão não trivial, tá? É uma cisão, correto, perfeito. Por quê? Porque o fecho daqui, o fecho do primeiro conjunto R- contém o zero, mas o zero não está no R+. Então, a intersecção do fecho do primeiro com o segundo é zero. Tá? O fecho do segundo contém o zero, são todos positivos, mais o zero. Mas, como o zero não está no lado esquerdo, né? Então, o fecho do R+ aqui está interceptado com R- continua vazio. Tá? Então, isso aqui é uma cisão perfeita. Agora, gente, olha só esse exemplo aqui. O intervalo 1, 3 é a mesma coisa que o intervalo 1, 2, união, intervalo 2, 3, tá? É claro, só para ficar legal, eu tirei o ponto de bordo aqui, tá certo? Então, nenhum ponto de A está em B e nenhum ponto de B está em A, tá certo? Isso aqui um é conjunto A, o outro é conjunto B. Porém, isso aqui não é não é uma cisão. Por que não é uma cisão? Então, tem várias observações aqui. Não é cisão porque o fecho desse conjunto B, 2, 3, é o intervalo fechado 2, 3. E o intervalo fechado 2, 3 tem um ponto em comum com o intervalo 1, 2 fechado, que é justamente o número 2, tá? Então, não satisfaz aquelas propriedades que os pontos do primeiro conjunto não estão no fecho do segundo conjunto, e os pontos do segundo conjunto não estão no fecho do primeiro conjunto. Eu peguei o ponto 2 do primeiro conjunto e eu vejo que ele está no fecho do segundo conjunto. Tá? Então, não é cisão. Por outro lado, você também poderia dizer que não é cisão porque o intervalo 1, 3 só tem um pedaço, ele tem que ser conexo. E, por definição, um conjunto é conexo se ele só admite cisão do tipo conjunto unido com vazio, né? Cisão trivial. E não é esse caso B aqui. Tá? Então, gente, esse exemplo B eu gostaria que vocês olhassem em casa novamente. Tá? Aliás, todos esses dois
esses dois exemplos, exemplo A e exemplo B aqui, tá? Eu rabisquei muito aqui, deixa eu apagar um pouco. Alguma dúvida sobre definição de um conexo? Legal. Então, agora vem alguns teoremas abstratos, tá? Então, o teorema 5 é fundamental, ele diz assim: todos os intervalos da reta são conexos. Bom, intuitivamente a gente já tinha falado, né? A ideia de conexo é que é feito de um pedaço. E os intervalos da reta são feitos de um pedaço. Só que cuidado, gente, esses intervalos podem ser limitados ou não, tá? Eu não escrevo aqui, eu escrevo só intervalos, mas o intervalo pode ser aberto, fechado, aberto de um lado, fechado do outro lado, limitados ou não limitados. Basta ser intervalo, e aí a gente vai ver que são conexos. Deixa eu ver se essa demonstração é cumprida. Essa demonstração é para lá de cumprida, tá? Então vamos por parte. Então, demonstração. Seja aí um intervalo limitado ou não. Tá? Então, legal. Deixa eu apagar aqui. E eu vou supor, por absurdo, né, por contradição, que esse intervalo possui uma cisão não trivial. Ó, cisão não trivial. Ou seja, uma cisão onde nem A é vazio, nem B é vazio. Tá? O intervalo é união de A com B, mas nem A é vazio, nem B é vazio. Tá? E eu vou mostrar, usando intervalos encaixados, que que eu consigo mostrar que um ponto vai ser ponto de aderência do outro conjunto. Tá? Um ponto do conjunto A vai ser ponto aderente do outro conjunto, senão um ponto do conjunto B será ponto de aderência do conjunto A. Tá? Olha, se eu estou supondo, por absurdo, que isso aqui é uma cisão, significa que nenhum ponto de A está no fecho de B e nenhum ponto de B está no fecho de A, tá? Então, isso está subentendido aqui nessa palavra, é uma cisão, tá? Mas eu vou mostrar que, por ser intervalo, a gente acaba concluindo que isso aqui é impossível, tá? Então, vamos lá. Eu vou tomar um elemento de A, um Azinho, e um elemento Bzinho de B. Tá? A gente pode supor que A é menor que B. Tá? Olha, caso contrário, eu coloco B no lugar de troco o nome, eu chamo B de A de B, e aí eu vou ter essa relação aí, essa desigualdade A menor que B. Tá? Gente, então, deixa eu fazer um desenho aqui. Aqui é um intervalo, né? Faz de conta que eu fiz um corte aqui, um cisão, aqui eu chamo de A, aqui eu chamo de B. Aí eu fecho os olhos e pego um elemento Azinho aqui e um elemento Bzinho aqui. Então eu posso supor que A é menor que B. Se por acaso A não for menor que B, é porque, na verdade, eu não escrevi a união como sendo A união B. Eu escrevi B união A, tá? Então eu troco de nome, eu chamo A igual a B, B igual a A e consigo fazer o desenho exatamente como está aqui, tá? Então agora eu vou, né? Agora eu consegui então o intervalo AB aqui, tá? Eu vou chegar e cortar o intervalo AB em 2, tá? Então, quando eu cortei o intervalo AB em 2, então aqui eu contei um Czinho. Então, esse Czinho pode estar no conjunto A ou pode estar no conjunto B. Eu vou ter que fazer uma escolha aqui, tá? Então, eu vou mudar um pouquinho o meu desenho aqui, porque eu escolhi que o ponto C está no conjunto A.
Mas poderia estar no conjunto B, é só refazer a história, tá? Exatamente igual. Deixa eu colocar aqui. Tá, então isso aqui é o conjunto A e esse daqui é o conjunto B. Aí eu dividi o metade de A e B, achei um conjunto C aqui. E aí eu chamei... Ah, estava certo. Aí eu chamei C... deixa eu apagar aqui. Estava certinho meu desenho. E eu estou considerando que o C está na parte A, tá? Gente, poderia estar na parte B, aí a gente faz exatamente a mesma coisa. Então, coloquei assim. Se C está na parte A, a gente faz A1 igual a C e B1 igual a B, tá? E aí eu consigo esse intervalo, ó, A1, B1 contido em AB, tá? E além disso, esse A1 está em A, B1 está em B, e a diferença, o comprimento do intervalo A1, B1 é justamente B menos A sobre 2, tá? Eu acho que vale a pena fazer um desenho limpo aqui, tá? Aqui estava o intervalo, tá? Aí eu escolhi, o intervalo tinha dois pedaços, tá? Um pedaço A e um pedaço B. Aí eu escolhi um elemento, um Azinho aqui e um Bzinho aqui. Alguma coisa aconteceu aqui, deixa eu ver. Gente, a apresentação travou, é isso? Eu acho que sim, professor. Então tá, eu vou... Eu descompartilhei e vou compartilhar de novo. Bom, gente, olha, eu estou mexendo um pouquinho no meu PDF. Ele está mexendo? Agora tá mexendo. Legal. Então, bom, gente, já agora eu vou começar a demonstração do Teorema 5 mais uma vez, tá? E agora já faço um pouquinho menos de rabisco aqui, porque eu já... Então tá bom. Tá bom, gente. O Teorema 5 é muito importante do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista intuitivo é básico, né? Porque o intervalo é feito de um pedaço, então é conexo intuitivamente, mas a demonstração é sofisticada. Então tem um teorema que afirma isso, tá? Os intervalos da reta são todos conjuntos conexos, independente se é aberto, fechado, limitado ou não. Então, demonstração. Seja aí um intervalo, tá? E suponha por absurdo que a gente consiga fazer uma cisão do tipo não trivial, não é do tipo união com vazio, né? Então, uma cisão I igual a união a B, tá? Mas se for cisão, vocês têm que lembrar que nenhum ponto de A está no fecho de B e nenhum ponto de B está no fecho de A, tá? Eu não escrevi aqui porque nós só vamos usar mais tarde. Aí eu escolho um ponto do conjunto A e um ponto do conjunto B, né? Que eu dividi o intervalo em dois pedaços, né? Então peguei um ponto em cada pedaço. E eu vou supor que o ponto A é menor que o conjunto B, que o ponto B. Caso contrário, é só renomear meus conjuntos de maneira que eu possa escolher A menor que B, né? A em A, B em B grande. Legal. Então, esse intervalo AB está contido no conjunto, tá? No conjunto inicial, que é um intervalo.
Aí eu vou pegar esse intervalo AB e dividir por 2, tá? Então, assim, ó, eu tinha o meu intervalo I, dividir em 2 pedaços. Um pedaço A, tá? Tá aqui, um pedaço A, e um pedaço B, tá certo? Aí eu escolhi um Azinho, escolhi um Bzinho e dividi o intervalo AB na metade, tá? Então, isso aqui é o ponto C. O ponto C é A mais B sobre 2, tá? Legal. O que eu concluo de imediato? Eu digo assim, se por acaso o meu Czinho tiver no conjunto A, então eu vou chamar esse cara aqui de um A1. E esse B eu vou chamar de A2, tá? Eu sempre escolho o subintervalo, tá? Quando eu dividir na metade, vai ficar dois subintervalos, né? Eu sempre escolho o subintervalo que tem aquele corte, o ponto de cisão aqui, tá? Então, o que eu concluí, né? Esse é o intervalo A1, A2. Eu concluí que o intervalo A1, A2, tá? Está contido no intervalo AB, aqui. Né? A gente olhou, fácil. O A1, tá? Ele está no conjunto A, tá? Porque eu escolhi A1, A2 de forma que o ponto de corte, né, que é esse daqui, estava no meio do A, e a extremidade A2, é, não é A2, na verdade, eu estou usando A1B1, né? Então, deixa eu só colocar aqui A1B1. E o ponto B1 está no conjunto B, tá? E a diferença B1 a 1 é justamente, né, a metade de AB, tá? Gente, então, olha, você pode fazer essa conta de novo, né? Você pega, ao invés de pegar A e B, agora você vai pegar A1, B1 e tirar conclusões semelhantes. A4, B4, e assim, por indução, né? Você obtém intervalos AN e BN, tal que o intervalo original AB contém A1, B1, contém A2, B2, etc., contém AN e BN, tá? Porque a gente sempre vai dividindo o intervalo no meio e sempre colocando o ponto de corte dentro do intervalo, tá? Então, os elementos da ponta esquerda, né, os AN sempre vai estar no conjunto A e os BN sempre vão estar no conjunto B. Por quê? Porque o ponto de corte que separa A com B está dentro dos intervalos AN e BN. Foi assim que a gente escolheu. E, além disso, o tamanho do intervalo AN e BN é B menos A sobre 2N. Por quê? O primeiro era B menos A, depois você divide no meio, depois divide no meio de novo, que vai dar 1/4, divide em 2 de novo, vai dar 1/8, e assim por diante. Então, é 2 elevado a n, tá certo? Então, se você observar bem, pelo princípio dos intervalos encaixados, né, esses são intervalos encaixados, são fechados e limitados, deve ter um ponto na intersecção, ou seja, existe um número D real, eu não sei se está dentro do intervalo ou não, tal que os AN são sempre menor ou igual que esse ponto D, menor ou igual que os BN, tá? Na verdade, aqui é BN, tá? Agora, você percebeu que BN menos AN é B menos A sobre 2 elevado a N aqui, né? A gente já tinha falado isso antes. Então, BN menos AN vai para zero. Então, olhando aqui, né, o sanduíche aqui, tá, o D está ensanduichado,
a gente percebe que AN vai para D e BN também vai para D, tá? Então, olha bem, eu tenho uma cisão aqui, tá? Eu disse que a cisão era não trivial, mas do jeito que está aqui, o AN vai para D, D é um ponto aderente, né, ponto aderente do conjunto A, tá? Mas o D também está no conjunto B, tá? Então, deixa eu ver como eu escrevi aqui. Então, isso aqui é uma cisão não trivial, segue que A unido com o fecho de B é não vazio, tá? Isso aqui porque eu pedi que era cisão, uma cisão não trivial. E, portanto, esse ponto D que está no fecho de A, tá? E, portanto, D não está em A. Por quê? Porque o D está no fecho de B. Na verdade, eu peguei aqui, ó, o D está no fecho de B, porque D é limite de uma sequência de pontos de B. Então, se D está no fecho de B, o D não pode estar em A. Então, D não está em A. Por outro lado, por ser cisão, A barra interceptado com B é vazio, tá? Mas, se você olhar bem aqui, esse conjunto D está no fecho de A. Portanto, ele não pode estar em B. Então, D não está em B. Então, finalmente, o D não está nem em A, nem em B. Então, D não está na união de A com B. Tá? Mas a união de A com B está no intervalo. Tá? Então, é uma contradição, porque eu disse que o D está no intervalo, tá? O D está no intervalo, porém D não está no intervalo. Então, uma hora está, outra hora não está. Isso é uma contradição, tá? E aí a gente provou que o intervalo de números reais não pode possuir uma cisão do tipo não trivial, tá? Tá legal, gente? Esse é um teorema que vale a pena você revisar em casa, tá? Teorema tipo importante. Agora vem um corolário assim bastante típico. Esse corolário diz assim: a reta toda, né, os números reais e o vazio, a reta real e o vazio são os únicos subconjuntos dos reais que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Então, gente, eu tenho um subconjunto de números reais, tá? Esse subconjunto pode nem ser aberto, nem ser fechado. Pode ser aberto ou pode ser fechado. Mas esse subconjunto pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo? Então, isso só é verdade se esse conjunto for ou a reta toda ou o conjunto vazio, tá? Então, a reta toda e o conjunto vazio são os únicos subconjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. E a gente prova isso usando o conceito de conjunto conexo, tá? Então, fiz uma demonstração aqui, gente. Começamos com a seguinte afirmação, tá? Se o conjunto A é aberto e fechado ao mesmo tempo, então esse conjunto A possui essa cisão. A é aqui tem um pequeno erro de digitação comum. Então, não tem, está correto. Então, eu posso escrever o conjunto dos números reais, a reta toda, como sendo A união R menos A, tá? Isso aqui é uma cisão. Uma cisão não trivial, tá certo? Bom, se é trivial ou não, no caso é não trivial, tá? Porque é uma cisão, nenhum desses conjuntos é vazio. Tá certo?
Aí você fala, mas professor, eu não consigo enxergar isso. Então, para isso, a gente faz uma pequena demonstração disso, só assim, a título de curiosidade, tá? Já que isso aqui seria um exercício. Então, gente, ó, eu quero mostrar que essa cisão é verdadeira. Então, basta mostrar que nenhum ponto de A está no fecho de B, né, que é R menos A, e nenhum ponto de R menos A está no fecho de A, tá? Então, vamos lá. Como o conjunto A é aberto e fechado ao mesmo tempo, vou usar o fato de ser aberto. Se o conjunto A é aberto, o seu complementar R menos A é fechado, tá? Então, né, se A estiver no fecho de R menos A, por R menos A ser fechado, implica, né, se ele está no fecho, implica que ele está no R menos A, tá? Mas R menos A significa que, deixa eu pegar de novo aqui. Aqui está faltando, tá faltando um corte aqui. Tá certo. Ó, deixa eu só cortar aqui. Não pertence. O conjunto A é aberto. Então, seu complementar é fechado. Então, se um ponto A estiver no fecho de R menos A, tá no fecho R menos A, e o R menos A sendo fechado, né, o fecho coincide com R menos A. Significa que esse Azinho está no complementar de A. Se está no complementar de A, ele não está em A. Tá? Olha, se ele não está aqui no Azinho, então A interceptado com qualquer que seja, qualquer coisa que seja, tem que dar vazio. Tá? Por quê? Porque nenhum elemento Azinho, tá, está dentro do conjunto A. Tá certo? Então, a primeira parte da cisão, né, está aprovado. O que eu provei foi que um fecho de R menos A, tá, não possui pontos de A. Agora eu vou mostrar que o fecho de A não tem pontos de R menos A, tá? Para isso, vou usar o fato de A ser fechado. Gente, foi dito que A era aberto e fechado, tá? Então, ó, A é fechado. Se A é fechado, qualquer ponto do fecho de A está dentro de A. Se está dentro de A, ele não está no complementar de A, tá? Então, o fecho de A interceptado com o complemento de A tem que ser vazio, porque nenhum elemento do fecho de A está no complemento, tá? Então, a intersecção é vazio. Portanto, decompor R como A unido com A complementar, isso é uma cisão se A for aberto e fechado ao mesmo tempo. A gente acabou de provar, tá? Legal. Então, mas como... Agora eu vou terminar a conclusão, mas como A é um intervalo, tá? Limitado ou não, o R é um intervalo não limitado, né? Não limitado não é importante, é só dizer que os números reais é um intervalo. Segue do teorema anterior que o R só admite cisão trivial, tá? Portanto, no nosso exemplo, ou A é vazio, ou A é o conjunto de todos os reais, tá? Não tem como você fazer uma cisão aqui. Você não tem como escrever isso daqui, tá? Essa cisão, sem supor que o A é a reta toda, ou então o A é o vazio, tá? Então, foi o que nós provamos aqui, né? Os únicos subconjuntos de R que são
abertos e fechados ao mesmo tempo, tem que ser ou a reta toda ou o conjunto vazio, tá? Gente, alguma dúvida quanto à ideia de um conjunto conexo, tá? Então, no futuro, a gente vai ver que, assim, uma função contínua vai levar conjuntos conexos em conexos. A função contínua não consegue pegar um conjunto feito de um pedaço e quebrar ela em dois pedaços, por causa da continuidade. Agora, se for descontínua, isso pode ocorrer, tá? Então, são coisas importantes que a gente vai ver mais para frente. Tá bom, gente. Então, agora eu vou falar sobre conjuntos compactos. Conjunto compacto, ela é assim, é um conceito muito importante para a matemática aplicada, tá? Quando você quer resolver equações não lineares, saber se uma certa equação tem uma solução, é fundamental você usar a ideia de compacidade. A outra coisa, em termos de funções contínuas, a gente vai ver que uma função contínua cujo domínio é um conjunto compacto, então essa função contínua possui máximos e mínimos, tá? Possui realmente tem um ponto lá que dá o valor máximo e tem um ponto do compacto que dá o valor mínimo. Então a ideia de compacto, ela é muito importante, tá? Então nós vamos começar assim, começar com uma cobertura aberta. Gente, olha, tem muita informação aqui, tá? E vocês precisam acostumar, porque cobertura aberta a gente vai usar muitas vezes, sobretudo em qualquer coisa ligada à topologia, tá? E também a parte de geometria diferencial, porque geometria diferencial, os objetos, né, não são planos, né? Tem, sei lá, uma curvatura. E aí, para você estudar elas, você precisa deformar e planificar. E para isso você vai usar um negócio chamado cartas locais, fazer coberturas, tá? Então, ideia de cobertura é muito importante. Então, dizemos que uma família de abertos, tá? É uma família de conjuntos abertos, tá? É cobertura aberta de um conjunto X se o X estiver na união desses abertos, tá? Então, gente, se você tem um conjunto X e X está dentro da união de de uma família de conjuntos abertos, então essa família passa a ser uma cobertura aberta de X, tá? Assim, de um ponto de vista mais geral, matemático, essa família não precisa ser finito, pode ser infinito, tá? E pode ser não enumerável. Então a gente faz um pouquinho mais geral e chama um conjunto L, tá? Um conjunto L, tá? Chamado conjunto de índices, tá? Então, é a união de A lambda com lambda dentro desse conjunto de índice. Então, pode ser finita, pode ser numerável, pode ser não enumerável. Na maioria das vezes, a gente vai usar coberturas enumeráveis, tá? Bom, se o conjunto de índice for finito, tá? Então, a gente diz que a cobertura é finita. Pronto. Tá? Daqui a pouco eu já dou exemplos aqui embaixo, né? A outra coisa é a ideia de uma subcobertura, tá? Então, gente, ó, uma cobertura A lambda K, tá? Uma cobertura lambda K com esses lambda K contido em L, então a gente diz que essa cobertura A lambda K é uma subcobertura de A lambda, tá? Então, gente, ó, você sabe
que um conjunto vamos falar assim, está contido na união de A lambda, tá? Mas você percebe que você não precisa de todos os A lambda, você precisa só de alguns conjuntos abertos A lambdas, tá? Então, se esses conjuntos abertos que estão dentro de A lambda conseguem cobrir o X, então a gente diz que você tem uma subcobertura. Então, A lambda K é notação de subcoberturas de A lambda. Gente, A lambda K significa que esses abertos fazem parte da família de abertos A lambda e, além disso, a união desses abertos A lambda K, você consegue cobrir o conjunto X. Cobrir o conjunto X significa que o conjunto X está contido na união. Gente, então, fazendo um desenho bidimensional, aí você tem um conjunto X, aí você pega um aberto aqui, pega dois abertos, três abertos, pega mais um aqui, e aí você vai cobrindo, tá? O conjunto X. Por isso chama-se cobertura aberta, tá? E aí você tem uma cobertura. Gente, olha, alguns exemplos bem assim, bem no jeito, tá? Olha só. Os intervalos AN do tipo n mais 2, né, de 1 até 4, é uma cobertura do conjunto intervalo 2, 5. Tá? Por quê? Porque o intervalo 2, 5 está contido no intervalo 1, 3 aberto, 2, 4, eu vou, n mais 2, tá? Então eu comecei com 1, foi para 3. Depois 2 vai para 4, intervalo 3 a 5, intervalo 4 a 6. Tá legal? Então, eles têm intersecção um com o outro, mas a união desses quatro intervalos te cobre, né, o intervalo fechado 2, 5. Tá legal? Então, isso aqui é exemplo de uma cobertura finita. Por quê? Porque eu cobri meu conjunto com 4 abertos. Então, a cobertura finita. Agora eu pego um outro exemplo. Pego o intervalo, também é um intervalo limitado, só que aberto no zero, tá? X é intervalo 0, 1. Aí eu vou pegar aberto do tipo 1 sobre n, 2, né? Aberto, 1 sobre n, aqui, ó, 2. Então, esses AN formam uma família de abertos que cobre o intervalo 0, 1, tá? Então, isso aqui é uma cobertura aberta de X. Por quê? Porque o conjunto X, que é 0, 1, né, aberto no 0, fechado no 1, está contido na união desses conjuntos aqui, união de 1 sobre n, tá? Com n indo para infinito, né? O n de 1 até infinito. Gente, ó, esses 1 sobre n, quando eu fizer a união de todo mundo aqui, vai dar justamente o intervalo 0, 2 aberto, tá? Então, isso aqui, na verdade, é um intervalo 0, 2. Mas o intervalo 0, 2 contém o intervalo 0, 1 fechado. Portanto, esses intervalos abertos a n cobrem o conjunto X, tá certo? Agora, observação, note que a cobertura AN não possui subcobertura finita. Se eu pegar um número finito de abertos dessa minha família, ela não vai conseguir cobrir o X, porque não consegue cobrir elementos bem perto do zero, tá? Por causa do zero aberto aqui. Gente, antes de eu começar, continuar, eu quero perguntar se os exemplos estão assim bem claros, se eles ajudaram ou eu devo explicar de novo alguma coisa aqui. Só uma dúvida, professor. Um conjunto Opa. aberto não cobre outro conjunto aberto?
Um conjunto aberto não cobre conjunto aberto? Não entendi. Pode falar de novo? Posso sim. Na questão do zero aberto, e aí o outro conjunto o senhor disse que não cobria o intervalo 0, 2 aberto. No caso, se forem abertos nesse lugar. Tá. Teve um corte no som, mas eu acho que entendi. Veja, então, olha, eu vou pegar um intervalo aqui, tá? Intervalo. Pegar um conjunto X como sendo. Tá? 0, 1, esse conjunto é totalmente aberto, tá? Aí eu posso construir coberturas abertas finitas e coberturas abertas infinitas que não possuem subcobertura finita. Por exemplo, se eu pegar os abertos AN do tipo 1 sobre N 1, tá? Então, isso aqui é cobertura, tá? Ele cobre, porque quando eu fizer a união de todos, 1 sobre N1 vai dar exatamente 0,1. Então, isso aqui é uma cobertura. Mas essa cobertura não tem cobertura finita, porque a hora que eu pegar um número finito e fizer a união, ele vai dar, no máximo, alguma coisa sobre 1 sobre P, né, que foi o N maior que eu consegui no minha quantidade finita, e 1. Aí fica faltando os pontos entre 0 e 1 sobre P, tá? Então, isso aqui não contém cobertura finita. Porém, se eu pegar uma cobertura do tipo Bn igual menos 1 meio, e isso aqui é o primeiro termo, tá? O primeiro conjunto. E o segundo é pegar um menor aqui, 1/4, 2, essa cobertura é finita e cobre intervalo 0,1, tá? Então, as coberturas são coisas bem, assim, diversificadas. Você pode usar a imaginação e construir coberturas bem esquisitas, bem simples, coberturas que têm só 2 pedaços ou 3, tá? Então, tem bastante possibilidades, tá? É só lembrar a definição, então, tá? A definição diz que a cobertura tem que ser conjuntos abertos, tá? Primeira coisa. Ninguém falou se é conexo, se não é conexo, são conjuntos abertos. E depois, a união desses conjuntos abertos tem que conter o conjunto X, tá? E, dada uma cobertura aberta, se você conseguir retirar alguns deles, tá? E aí você obtém, tá, uma subcobertura. Mas você só pode usar a palavra subcobertura se, de fato, essa subfamília cobre o seu conjunto, tá? Legal, né, gente? Então, vou continuar aqui. Deixa eu colocar. Então agora eu vou definir, super importante a definição agora, que o que é um conjunto compacto, tá? Então, um conjunto compacto tá aqui, ó. Definição. Um conjunto X contido em R é compacto se toda cobertura aberta de X possui uma subcobertura finita, tá? Então, gente, definição bastante sofisticada e precisa. Você não pode inverter ou assim omitir nenhuma ideia aqui, tá? Então, conjunto é compacto se qualquer possível e imaginável cobertura aberta do conjunto X, né? Ao examinar melhor, você vê que possui subcobertura finita, tá? Então, isso caracteriza que o conjunto é compacto. E
daqui a pouco a gente vai ver que isso, para os números reais, significa que todo conjunto compacto é fechado e limitado, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Todo conjunto finito é compacto, tá? Gente, ó, conjunto finito é compacto. Eu peguei a reta real aqui, tá? Aí eu peguei um conjunto finito aqui. Um finito que tem um ponto A, um ponto B, digamos um ponto C. Esse conjunto é finito. Aí você põe uma cobertura qualquer aqui, tá? O ponto A deve estar dentro de algum elemento da união, tá? O ponto B também está dentro de algum elemento da união. E o ponto C também está dentro de algum elemento da união. Então, no pior dos casos, tá? O conjunto ABC está contido na união de 3 abertos, tá? Portanto, essa cobertura é finita. Tá legal, gente? Então, todo conjunto finito é compacto. Então, já assim, de partida. Então, agora vem... gente, antes de eu fazer o teorema principal de hoje, que é o teorema de Heine-Borel, eu queria perguntar se ficou legal de que todo conjunto finito é compacto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá bom. Legal. Então, gente, próximo teorema, teorema fundamental, tá? E é muito comprido, tá? Eu vou fazer a parte que não está no livro, tá? Então, ele diz assim, o teorema de Heine-Borel é um conjunto X contido em R é compacto se somente se o conjunto é fechado e limitado, tá? Gente, conjunto compacto, então, equivale a dizer que o conjunto é fechado e limitado. Bom, gente, isso aqui, deixa eu só fazer em Rn, tá? Em espaço métrico, tá? Em espaço de Hilbert, espaço de Banach, espaços topológicos. Mas fechado e limitado é um conceito tipicamente para espaços métricos, tá? Métricos são aquelas que têm uma métrica, que, por exemplo, os números reais é espaço métrico, porque com o módulo eu consigo determinar a distância de um ponto com outro, né? A distância é a métrica, né? Mas em espaços topológicos gerais, então a gente não tem essa ideia de fechado e limitado, mas você tem a ideia de todo aberto, toda cobertura aberta possui subcobertura finita. Então, o teorema de Heine-Borel liga essas duas ideias. Você usar coberturas ou usar fechado e limitado, tá? Então, é a mesma coisa. Gente, a demonstração, primeiro eu vou mostrar que ser compacto implica, né? Eu vou provar a ida. Ser compacto implica que é fechado e limitado, tá? Bom, seja X um conjunto compacto, então, tá? Aí eu vou mostrar que esse conjunto X é limitado, para começar, tá? Então, a família de abertos menos N mais N, com certeza é uma cobertura de X. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero que, antes de eu começar, eu tenho um conjunto X grandão contido na reta, tá? Aí eu chego e falo, olha, os abertos do tipo menos NN é cobertura aberta de X, assim, qualquer que seja o X, eu nem olhei para o conjunto, eu só ouvi, olha, seja X um subconjunto dos reais. Então, na hora, a gente responde, os intervalos menos NN
é cobertura aberta de X. Alguém faz um comentário de por quê? Antes de eu começar. Gente? Tá bom. X é finito, né, professor? Não, X é qualquer coisa. Qualquer coisa? O conjunto X é um subconjunto dos números reais. Qualquer. Ah, Aí, então de pode ser cara, finito. sim, pode ser finito, pode ser limitado, pode ser não limitado. Mas uma coisa você tem certeza. Menos NN cobre o X, tá? Os abertos tipo menos NN cobre o X. Bom, Porque gente, isso é verdade? Perdão? é porque cobre a parte negativa e a parte positiva, né? Tá reto. Bom, você está essencialmente correto, tá? Então, esses abertos menos N, ele é assim, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Esses abertos, Perdão, professor, o senhor concorda? ficou mudo. Oxi. É porque às vezes seu áudio tá ficando travado. Aí, algumas partes A conexão, a internet dá uma travada aí. Então tá. Esses intervalos menos NN é assim, intervalo menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, vai aumentando. E aí, esses intervalos menos NN, na verdade, cobre a reta toda. Mas se cobre a reta toda, cobre qualquer coisa que está lá dentro. Então, cobre qualquer X. Tá bom, gente? O meu áudio voltou? voltou sim. Ah, legal. Então, essa cobertura menos N mais N é uma cobertura de R, tá? E, em particular, é uma cobertura de X. Então, é uma cobertura de X. Bom, gente, se você falar como o conjunto é compacto, essa cobertura possui cobertura finita, ou seja, o X deve ser um subconjunto, deve estar contido em menos N1, N1, unido com menos N2, N2, etc., até N menos NK, NK, porque é só um número finito de abertos desse tipo, tá? Aí você pega P como sendo o maior dos N's que está listado aqui, tá? O máximo de N1 até NK. E logo o conjunto X está contido em menos P mais P. E aí, por definição, o conjunto X é limitado, tá? Então, sempre que você consegue cobertura finita, você sabe que o conjunto é limitado, tá? Porque você pega esses abertos tipo menos NN, ele vai cobrindo todo mundo. Aí você falou, não, a cobertura é finita, então esses N tem que parar em algum momento, parar num N igual a P, tá? E aí o conjunto está dentro de menos P mais P, e portanto é limitado. Então aqui eu já resolvi a primeira parte. Agora a segunda parte é mais sofisticado, vou mostrar que o conjunto é fechado, tá? Bom, gente, para mostrar que um conjunto é fechado, a gente vai mostrar que o seu complementar é aberto, tá? Para mostrar que o complementar é aberto, eu devo mostrar que todo x contido no complementar implica
que x é ponto interior do complementar, tá certo? É isso que eu vou fazer. Então, gente, eu estou dizendo que x é compacto, né? Então, eu vou construir uma outra cobertura muito especial para eu conseguir fazer o que eu quero. Então, gente, ó, deixa eu fazer um desenho aqui, tá? Então, considere a família AN é o conjunto dos todos x, tal que um módulo de x menos a é maior que 1 sobre n. Tá? Aí você fala, nossa, esse conjunto é muito esquisito. Se você fizer um desenho, né, esse conjunto representa a união de menos infinito até a menos 1 sobre n com a mais 1 sobre n até infinito. Tá? Gente, deixa eu fazer um desenho aqui. Fazer um desenho sem querer poluir demais aqui. Aqui tem o ponto A, tá? Tem uma bolinha aqui. Aqui tem o ponto A mais 1 sobre N. E aqui tem o ponto A menos 1 sobre N. E aqui eu tenho... Então, essa parte aqui, essas duas partes, é do tipo x menos a é maior que 1 sobre n. Tá? Tá legal? Olha, qualquer ponto x que está na parte vermelha, a distância de x até o ponto central A é maior que 1 sobre n. Dá para ver no desenho, né, gente? Tá? Então, esse conjunto AN, tá, é do tipo união de dois semi-intervalos, dois intervalos semi-infinitos, tá? AN, A mais 1 sobre N até infinito, unido com A menos ruim, mas o desenho é bem claro, tá? Bom, gente, então, quando N começa a crescer, você concorda que essa parte vermelha da esquerda começa a chegar perto de A, tá? Né? Começa a chegar perto de A. E quando N começa a crescer, essa parte vermelha que está na direita, né, vai diminuindo os A mais 1 sobre N e ele também vai querer encostar no A. Então, quando N vai para infinito, esses abertos, né, começa a convergir para o centro e vai ficar esmagando o ponto A no meio aqui, tá? Então, a gente observa que o conjunto AN são abertos, tá? Pelo desenho aqui, por causa da definição, e os AN cobre os reais menos A. Ele cobre todo mundo, a menos do ponto A que está aqui no meio. Tá legal? Então, gente, esses intervalos aqui cobrem todo mundo, menos no ponto A. Então, R menos A é coberto pelos abertos AN. Tá? Agora já estou quase concluindo. Como o meu ponto X, meu ponto A de partida está no complemento de X, né? Porque eu quero mostrar que o complemento era aberto. Então, peguei um ponto A e eu quero mostrar que o A é ponto interior do complemento de X. Então, como A não pertence a X grande, segue que esse conjunto X deve estar contido na união dos AN. Gente, ó, deixa eu falar de novo. A união desses abertos cobre qualquer coisa dos números reais
menos o ponto A, tá? Cobre qualquer coisa, menos o ponto A. Como o conjunto X grandão não possui o ponto A, então esses abertos AN que eu desenhei aqui, que eu defini aqui, tem que cobrir o conjunto X. Então foi o que eu escrevi aqui, tá? X está contido na união dos AN. Mas o X é compacto, então essa união tem que possuir cobertura finita. Ou seja, existe um número natural P grandão, como eu tinha explicado lá em cima, tá? Finito, né? Tal que o conjunto X está unido nos P primeiros intervalos desse tipo, tá? Então tá contido na união dos AN, N de 1 até P. Por quê? Porque a cobertura porque o conjunto X, para essa cobertura, possui cobertura finita, tá? Então vai de 1 até P. Agora, olhando bem, quando eu fizer essa intersecção, eu pego, na verdade, o intervalo maior aqui, que é o intervalo AP, tá? Quando 1 sobre P tem o menor valor. Então, eu pego vai me dar o AP. Mas AP é justamente menos infinito A menos 1 sobre P unido com o intervalo A mais 1 sobre P infinito, tá? Então, o conjunto X está contido aqui. Olha, se o conjunto X está contido aqui, o conjunto X não tem nenhum ponto no complementar disso. O complementar disso é justamente o intervalinho aqui no meio, gente. O intervalinho do meio é A menos 1 sobre P, A mais 1 sobre P. O conjunto X está no complementar desse conjunto. Então, o conjunto X não tem nenhuma intersecção com isso, tá? Com isso daqui. Então, essa intersecção é vazia e, portanto, A menos 1 sobre P, A mais 1 sobre P, está no complementar de X. Bom, o que eu mostrei? Eu mostrei que, dado um ponto Azinho do complementar, existe uma pequena vizinhança A menos 1 sobre P, A mais 1 sobre P, totalmente contido no complementar. E, portanto, esse ponto A é ponto interior do complementar, tá? E aí, como esse A era um arbitrário, eu mostrei que o complementar é fechado, tá? Opa, perdão, eu mostrei que o complementar é aberto, tá? Se o complementar é aberto, então, se o complementar é aberto, então o X original, tá, é um conjunto fechado, tá? Então aqui é X ao invés de X complementar. Legal, gente? Então nós provamos aqui com bastante detalhe de que um conjunto compacto, aquele, né, que toda cobertura aberta possui subcobertura finita. Então, um conjunto compacto implica que ela é fechado, né, que o conjunto é fechado e limitado, tá? Bom, gente, a recíproca também é verdadeira. Se um conjunto é fechado e limitado, esse conjunto tem que ser compacto, tá? Então, isso aqui é a recíproca. A recíproca está feito no livro, no Teorema 10 do capítulo 5, tá? Com todos os detalhes. Aí, o que o livro não fazia era essa parte que a gente provou, que todo conjunto compacto é fechado limitado, né? O nosso livro fala para você ver essa demonstração num outro livro, mas aí eu achei mais interessante apresentar a demonstração aqui, que é super legal, e a recíproca, que é o Teorema 10 do livro, vocês dão uma olhada no livro, tá? Tá explicadinho do mesmo jeito, tá legal? Gente, só para fixar as ideias mais uma vez, se alguém perguntar o que é um conjunto compacto no curso de análise 1,
Aí você fala, olha, no curso de análise 1, um conjunto é compacto se for fechado e limitado, tá? Que é o teorema de Heine-Borel, tá certo? A outra coisa muito legal, muito importante para aplicações é a ideia de compacidade sequencial, tá? Ao invés de você usar compacidade com conjuntos abertos, você usa compacidade usando sequências, tá? A sequência vai funcionar sim, porque as sequências têm tudo a ver com conjunto fechado ou não fechado, tá? Porque os pontos aderentes são limite de sequências, tá? Então tem tudo a ver. Então, esse é o teorema 8. Já são 9h30, deixa eu ver se eu faço logo isso aqui. Gente, tá tudo bem aí? Vocês estão online? Eu creio que sim. Tem, professor. Beleza. Então, agora vamos falar da teorema 8, que é sobre compacidade em termos de sequência. Então, um conjunto X, deixa eu sublinhar aqui, um conjunto X é compacto se e somente se toda sequência dentro de X possui uma subsequência que converge para um ponto dentro de X, tá? Então, quer dizer, se você pegar sequências dentro de X, essa sequência não pode convergir para algum ponto fora de X. Por quê? Porque o X é fechado, tá? Essa é a ideia. Então, você já entendeu que esse teorema 8 é um teorema do tipo previsível, né? Fácil de ver, tá? Então, tá legal. Suponha que X é compacto. Olha, se X é compacto, a gente já sabe pelo teorema anterior que X é fechado e limitado, tá? Então, eu pego uma sequência dentro de X, sabendo que é limitado, eu sei que a sequência também é limitada. Ora, aí pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, toda sequência limitada possui uma subsequência que converge. Digamos que XNK converge para um A, tá? Um Azinho aqui. O que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que o Azinho está dentro do conjunto, é a única coisa, tá? Porque eu preciso mostrar que toda sequência possui subsequência que converge para dentro. A existência da subsequência convergente eu concluí usando Bolzano, tá? Então agora eu só preciso mostrar que esse Azinho, o limite, está dentro de X. Mas, pelo fato de XNK convergir para X, né, com XNK dentro do conjunto, deixa eu falar de novo. Pelo fato de XNK convergir para o Azinho, com XNK dentro do conjunto X, significa que esse Azinho é ponto de aderência de X. Mas como o X é fechado, esse Azinho está dentro de X e, portanto, a gente provou que a condição é necessária, tá? Se é compacto, então toda sequência possui subconvergente dentro do conjunto. Agora a gente vai fazer a recíproca. Alguém escreveu alguma coisa? Acho que não. Então, toda sequência possui subconvergente dentro do conjunto. Agora a gente vai fazer a recíproca. Alguém escreveu alguma coisa? Acho que não. A recíproca, então, está aqui. Vamos supor que eu tenho um conjunto X, tal que toda sequência de X possui subsequência que converge para algum ponto de X, tá? E disso daqui, eu tenho que mostrar que o meu conjunto é compacto, tá? Primeira coisa, eu preciso mostrar que esse conjunto X é limitada, tá? Então, da hipótese, segue
que x é limitado. Por quê? Porque se x não fosse limitado, para cada n natural, eu poderia escolher um xn tal que o módulo de xn seja maior que n. Por quê? Porque o conjunto x é não limitado, tá? E essa sequência xn, cada vez crescendo, que eu estou escrevendo aqui, essa sequência claramente não converge, porque ou diverge para mais infinito ou diverge para menos infinito, tá? Então, na hipótese de que toda sequência possui subsequência convergente, significa que o conjunto tem que ser limitado, tá? Porque se não fosse limitado, como a gente falou aqui, você construiria uma subsequência indo para mais infinito ou para menos infinito. E aí, essa sequência não iria convergir, tá certo? Então, de cara, o nosso conjunto X é limitado. O que eu preciso mostrar agora é que o X é fechado, para dizer que é compacto, né? Então, agora na segunda parte eu afirmei aqui. Conjunto X também é fechado. Por quê? Pelo seguinte, seja A um ponto de aderência de x, tá? Um ponto aderente de x. Logo, né, se é ponto aderente, existe uma sequência xn de x grandão, tal que xn tende para A, tá certo? O que eu preciso mostrar é que esse Azinho está dentro do conjunto X, para dizer que é fechado, tá? Então, em particular, todas as subsequências de xn também convergem para A, tá? Olha, se todas as subsequências convergem para A, tá? Vou deixar aqui, ficou rabiscado. Deixa eu apagar aqui. Logo, tá? Gente, a minha hipótese é que diz tal que toda sequência de x possui sequência que converge para um ponto dentro de x, tá? Então, eu peguei um ponto A, tá? Disse que ele era um ponto aderente, então tem uma sequência de x que converge para A, tá? Legal. Mas aí, ainda pela hipótese, se uma sequência converge para A, todas as suas subsequências têm que convergir para A. Oba! Subsequência que converge para A, esse A tem que estar dentro do conjunto, tá? Por quê? Porque é a hipótese. Toda sequência do conjunto possui subsequência que converge para um ponto dentro do conjunto. Como a subsequência, nesse caso, converge para A tem que estar dentro do conjunto. Portanto, o conjunto é fechado, né, por possuir todos os seus pontos de aderência. Gente, esse teorema é considerado básico, mas você vê que a gente usa um monte de coisa, né? Ponto de aderência, convergente sequência, teorema de Bolzano, teorema de Heine-Borel, de que compactos são abertos, são fechados e limitados. Gente, então, para você ficar familiarizado com isso, poder usar isso em outros contextos, você precisa ler o enunciado, fazer a demonstração, entendeu? Legal. Fecha o livro, pega um papel em branco, enunciar o teorema sem olhar e fazer a demonstração sem olhar. Só o que você sente, tá certo? Esse é o treinamento que a gente espera do curso de análise 1, tá? Não é assim, um sacrifício. Não, isso aí é normal, faz parte, tá? A gente faz isso. Eu lembro uma entrevista da jogadora de basquete, a Hortência. A Hortência fazia mais cesta de 3 pontos, assim, incrível, sabe? Daquela que você fala assim, nossa,
que maravilha. E ela dizia, olha, todo dia, depois do treinamento, ela chutar é arremessar, né? 500 bolas para a cesta. E aí ela ficava boa né, para fazer as cestas de 3 pontos. E, bom, eu não sei se aquilo é normal. Para mim é um sacrifício. Mas é normal para quem quer fazer, né? Quem quer ser, assim, a pontuadora do jogo, tá? Então, gente, você não tem que aprender teoremas de Heine-Borel, teorema de compacidade, mas você quer ser matemático, né? Bom, se você quer ser matemático, então estudar esse teorema é normal, não é sacrifício, é normal na nossa profissão. Eu fiz isso, os seus outros professores fizeram isso e se tudo der certo, gente, vocês também façam isso. Bom, gente, já são 9h40, eu acho que eu vou comentar um assunto só de cultura geral, tá? Chamado teorema, o conjunto de Cantor. Então, deixa eu... Alguma pergunta antes disso? Descarte. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu estou cobrando muito de vocês aí? Não, né? Eu só estou cobrando o que é normal para a gente, tá? Então, abrir. Desktop. Arquivo. Esse daqui. Pronto. Bom, gente, ó, eu quero só fazer um comentário. A gente tem uns 15 minutos, eu vou gastar 10 só para a gente fazer um comentário de cultura geral para eu fechar esse assunto aqui, tá? Então, vou compartilhar um manuscrito, é uma página. Sobre conjunto de Cantor. Vocês já estão vendo o meu PDF? Aqui tá aparecendo, Legal. professor. Beleza. Tá. E, gente, então, esse conjunto de Cantor é um conjunto para você fazer contra-exemplos, tá? Então, é um conjunto bastante esquisito, mas ele é feito para você construir contra-exemplos ou fazer alguns teoremas abstratos, tá? Então, ele diz assim, propriedades de um conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor, daqui a pouco eu mostro quem é. Ele é um conjunto compacto, para começar, tá? Ele é fechado e limitado. Esse conjunto tem interior não vazio. Tem interior vazio. Significa que nenhum ponto desse compacto é ponto interior, tá? Bom, aí você fala, bom, provavelmente tem pontos isolados. Não, esse conjunto não possui pontos isolados. Ou seja, todo ponto dentro desse conjunto de Cantor ou de Cantor, a gente fala Cantor, são pontos de acumulação, tá? Então, é um conjunto compacto, é um conjunto que não tem pontos interiores e todos os pontos do conjunto são pontos de acumulação. Além disso, esse conjunto é infinito e não enumerável, porém é limitado, tá? Mas é infinito, não enumerável. Então, esse conjunto é chamado conjunto de Cantor, tá? De George Cantor. George Cantor. Então, a construção do conjunto é assim. Você pega o intervalo 0, 1 e tira o terço médio
né, você pega o intervalo, divide em 3 pedaços e retira o pedaço do meio. Mas você não vai levar as extremidades, tá? Deixa a extremidade lá e você leva só a parte interior aqui do intervalo. Ficou legal? Isso chama-se terço médio, tá? Eu dividi em 3 partes e peguei a parte do meio, tá? Então, retirei o terço médio. Mas, gente, eu retiro o terço médio aberto, deixando, tá, as extremidades de um conjunto. Aí, ao fazer isso, o que sobrou? Sobrou aqui um monte de pontos aqui. Lembrar que, ó, essa extremidade 1/3 e 2/3, ele ficou aqui no que sobrou, tá? Não foi tirado. Aí sobrou, então, 2 intervalos 0, 1/3 e 2/3, 1, tá? Então, tem aqui e aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o terço médio da primeira parte, né? Terço médio aqui, e vou tirar o terço médio na segunda parte. Aí na terceira, aí depois de eu fizer essa segunda retirada, o que sobrou? Sobrou, deixa eu pegar um ver, sobrou um intervalo aqui, tá? Um intervalo aqui, sobrou um intervalo aqui, um intervalo aqui e um intervalo aqui, tá? São intervalos fechados, porque quando eu tiro o terço médio, eu deixo os pontos da extremidade ali. Então, ficou um monte de intervalos fechados aqui, 4 intervalos fechados. Agora, do que sobrou, desses 4 intervalos fechados, eu vou tirar o terço médio de cada um deles, tá? A mesma coisa. Aí, o que vai sobrar? Vai sobrar um intervalinho, 2 intervalinhos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É tipo 2 elevado a cubo aqui, tá? Tá legal, gente? Aí eu vou fazendo isso até ad infinito, até infinito. Vou tirando, tirando, tirando. Aí você percebe que não vai sobrar intervalo nenhum, tá? Por que não vai sobrar intervalo? Porque sempre que tiver intervalo, eu vou retirar o terço médio. Aí sobrou 2 intervalinhos menores, de tamanho 1/3. Eu vou chegar lá e tiro um terço médio, depois tiro o terço médio. Então, nenhum intervalo que você imaginar na sua cabeça vai sobrar aqui dentro, tá? Porque na próxima etapa eu chego lá e destrói o intervalo que você imaginou. Então, gente, no final das contas, só vai sobrar pontos, mas esses pontos vai ter um monte de pontos perto dele que são os intervalos que a gente ficou retirando um terço, aí sobrou lá um pozinho de pontos. E isso faz com que esses pontos sejam pontos de acumulação. Por quê? Porque é perto dele, tá? Tem sempre outros pontos do conjunto, tá? Esse conjunto é limitado, esse processo não termina, mas ele vai aumentando, né, 2 elevado aí a n de quantidade, e aí você consegue provar que esse aumento de quantidade faz com que o que resta ele ainda seja um conjunto não enumerável, tá? Tá legal, gente? Então, isso aqui é uma ideia genial, tá? Assim, completamente artificial, tá? E para você construir contra-exemplo, tá? Então, aqui é um conjunto fechado, tá? Limitado, não tem pontos interiores e também não tem pontos isolados. Todos os pontos são pontos de acumulação e, além disso, o conjunto é não enumerável, tá? Então, essas são propriedades do conjunto de Cantor. Então, gente, sempre que alguma outra disciplina que vocês fizerem for usar o teorema de Cantor como ou o conjunto de Cantor para dar um contra-exemplo, então você já sabe que o conjunto de Cantor é construído dessa maneira. O livro também comenta isso e prova alguma dessas afirmações que a gente fez aqui.
Tá legal, gente? Alguma pergunta sobre esse conjunto diferente, distinto, tá? Bom, gente, então, eu provavelmente aula de exercício na semana que vem, na segunda-feira, porque eu quero que a gente mexa um pouquinho mais com isso, que essa parte de topologia é um assunto importante, ele tem vocabulário importante que você vai levar para o resto do curso, tá? Então, quais são o vocabulário importante? Conjuntos abertos, conjuntos fechados, conjuntos compacto, conexo, ponto de aderência, ponto interior, tá? O fecho de um conjunto, o interior de um conjunto, da cobertura aberta. Então, essas coisas são coisas que a gente vai topologia e também curso de geometria diferencial, por exemplo. A gente vai usar essas coisas e você tem que estar preparado para isso. E aonde é que prepara para isso? É no curso de análise 1, tá? Então, a gente está fazendo o nosso dever aqui, tá certo? Tá bom, gente. Se vocês não tiverem perguntas aí, eu vou terminando a aula aqui de hoje, tá bom? Professor, E eu vou... Opa, fala. hoje o senhor encerrou o capítulo 5, certo? Certo. Ah, ok. É porque eu vou dar uma lida de novo. Ah, certo. Você pode ler o livro sem olhar minhas notas, tá? Ou então comparar minhas notas com os tópicos do livro, porque as minhas notas são baseadas no livro, né? Já que eu não posso escrever na lousa, eu escrevo nas notas. Tá certo, gente? Ler o livro é bom, tá? Então, boa ideia. Gente, um bom resto do dia aqui, tá? Bom trabalho para vocês. E a gente se vê na segunda-feira. E eu vou dar o meu melhor para corrigir as provas nesse fim de semana e apresentar as notas na segunda-feira. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Fiquem bem, tá? Tchau, tchau. Tchau, professor. Até segunda. Opa!